Olá, 81. Vamos começar aí a nossa unidade 6, América Latina, México e América Central. Vamos começar primeiro aí falando do México. Considerando a posição geográfica, né, e os aspectos físicos, o México faz parte da América do Norte. Mas o país passou por um processo de colonização e de exploração. E sua língua oficial é o espanhol, de origem latina. Isso também faz parte da América Latina. Então, o México faz parte da América do Norte e da América Latina. O México passou por uma colonização de exploração, tá? Principalmente pela Espanha. Durante todo o período colonial, as riquezas dele se concentravam nas mãos de grandes fazendeiros e mineradores do clero. A população mexicana passa de 131 milhões de habitantes que estão distribuídos de forma irregular pelo país. Depois do Brasil, o México é o segundo país mais populoso da América Latina. A cidade do México e as áreas próximas formam o maior aglomerado urbano do continente americano. A região que concentra cerca de 20 milhões de habitantes, que corresponde a 20% da população mexicana. Ao norte, extensas áreas desérticas determinam vazios demográficos. Atualmente, a composição étnica do México é diversa, sendo formada por diversos povos indígenas, imigrantes europeus, compondo uma nação multicultural. As línguas faladas lá é o espanhol e o maia. E o México tem um grande problema aí, né? O processo migratório, mas também tem outros problemas sociais, que se destacam o analfabetismo, a mortalidade infantil, a violência, o narcotráfico e a imigração legal e ilegal para os Estados Unidos, que atinge diretamente o crescimento demográfico do país. O fluxo emigratório mexicano, entretanto, diminuiu após 2010, atingindo seu nível mais baixo desde 1950. Diversos fatores contribuíram para esse declínio, como a crise econômica que se abateu nos Estados Unidos, reduzindo as oportunidades de trabalho. O aumento da segurança nas fronteiras, que dificultou a entrada ilegal nos Estados Unidos. A aprovação de novas leis em território dos Estados Unidos em relação à contratação de mão de obra de imigrantes e a retomada do crescimento econômico do México, que ampliou a oferta de trabalho e melhorou as oportunidades no país. Isso fez com que essa imigração caísse um pouco. Aí nós vamos ver agora a economia. O México apresenta uma economia de mercado bem diversificada, mas depende dos Estados Unidos em função do Tratado Norte-Americano, que é o NAFTA, que é o Livre Comércio, que integra comercialmente com o Canadá, Estados Unidos e México. Nos últimos anos, o México tem atraído investimentos estrangeiros, encontrando formas de garantir o crescimento da sua economia. O país apresenta estrutura produtiva diversificada, com atividades agropecuárias, mineradoras e industriais. Então a gente vai ver aí, o México, né, o setor agropecuário, não apresenta condições naturais favoráveis à agropecuária, pois apresenta relevo irregular e o clima é árido e semiárido, o que interfere na prática da atividade econômica. Os produtos agrícolas em destaque no país são o milho, o café, a cana-de-açúcar e o algodão. Já a pecuária se destaca-se a criação de gado bovino na região centro-oeste do país. Em virtude dos baixos salários do campo, a concentração de terras, muitos trabalhadores do México realizam a migração de transhumância para os Estados Unidos, ou seja, migram para o país vizinho na época da colheita e regressam após o término do trabalho.
Esses trabalhadores são conhecidos como braceiros. Vamos ver a indústria mexicana. A partir da segunda metade do século XX, os Estados Unidos impulsionou a industrialização no México, por meio da implementação de um grande número de empresas transnacionais. Atualmente, as empresas transnacionais de produtos eletrônicos, automobilísticos e eletrodomésticos se destacam nas fronteiras entre Estados Unidos e México e são denominadas de empresas maquiladoras. É uma unidade fabril que recebe peças fabricadas nos Estados Unidos e monta o produto final em solo mexicano. Essas indústrias seguem uma legislação especial que garante menores impostos e facilidades para exportar produtos para os Estados Unidos. E também se beneficia com baixa remuneração paga à mão de obra mexicana. E a gente vai terminar aí o México com o turismo. É um dos países mais visitados no mundo. Os turistas são atraídos pelos patrimônios históricos, cultural e natural do México, que agrada a diversos perfis de visitantes. Agora a gente vai entrar aí na América Central continental, porque ela é dividida em insular e continental. A parte do continente e a parte das ilhas. A América Central continental é composta por um conjunto de 7 países: Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Formado por um istmo de 2.300 quilômetros de extensão entre México e a Colômbia. Dos 7 países que formam essa região, 5 são banhadas pelo Pacífico e Atlântico, com exceção de El Salvador, que é apenas pelo Pacífico, e Belize, que é pelo Atlântico. Junto, os países têm mais de 40 milhões de habitantes. A Guatemala é o país mais populoso, com 16 mil habitantes. Vamos ver a composição étnica e a população. No litoral, ou seja, no Mar das Antilhas, a densidade demográfica é baixa, do predomínio da vegetação nativa, floresta tropical. Os países da América Central apresentam baixa qualidade de vida, pois há altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo, além de alta desigualdade em virtude de grande concentração de renda. A atividade econômica mais desenvolvida no continente é a agricultura, pois grande parte da população rural está envolvida com o cultivo de produtos tropicais, como banana, milho, batata, café, cana-de-açúcar e cacau, que são exportados principalmente para os Estados Unidos, pois exerce grande influência na América Central continental. Nós também temos aí, atividade industrial, que é voltada, para processamento de alimentos, de bens de consumo, e o turismo, que vem crescendo principalmente em Belize, Guatemala e Honduras, porque lá tem muitos sítios arqueológicos das extintas civilizações maia, além de praias e vulcões presentes no continente. Já a economia do Panamá se beneficia com a presença do Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlânticos e Pacífico. Foi uma construção centenária que revolucionou o transporte marítimo entre as Américas. Está localizada em uma faixa estreita da Terra, entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O Panamá é uma rota comercial valiosa há 550 anos. Mas só no século XIX a ideia de criar uma hidrovia saiu do papel. Os primeiros a tentar foram os franceses, empolgados com a construção do Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Eles chegaram no Panamá em 1881, mas desistiram
e depois de 8 anos, quase 20 mil homens já tinham morrido de malária e febre amarela. Em 1904, os Estados Unidos assumiu os trabalhos. De 10 anos depois, era inaugurada uma obra-prima de engenharia, que custou 10 bilhões de dólares em valores atuais. Foi um dinheiro bem investido, só que em 2007 o canal precisou de uma grande ampliação. Agora nós vamos ver aí a América Central Insular. Essa região é formada por um conjunto de pequenas e grandes ilhas, que estão reunidas em 3 grupos: as Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e Bahamas. Além dos países independentes, há ilhas e arquipélagos que são territórios ultramarinos, região além-mar considerada parte integrante do território de outro país. De países europeus como Reino Unido, França, Países Baixos e territórios pertencentes aos Estados Unidos. Aí a gente também vai ter as Grandes Antilhas. Nesse grupo são inseridos países mais próximos à parte continental América Central: Cuba, Porto Rico, Jamaica, Ilha Hispaniola, Haiti e República Dominicana. Esses países foram colonizados por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, que, como os indígenas e africanos, formaram uma população de grande diversidade étnica e cultural. A população desse grupo de países já ultrapassou de 39 milhões de habitantes. Cuba é o mais populoso, com 11 milhões de habitantes. Muitos problemas sociais afetam esses países, com baixa renda per capita e alta taxa de mortalidade infantil, altas taxas de analfabetismo e deficiência da saúde pública. Cuba apresenta as melhores condições de indicadores sociais na região, enquanto o Haiti apresenta a pior, e não apenas da região, mas da América. As principais atividades econômicas estão relacionadas à agricultura, extração de mineral e turismo. A Jamaica é o terceiro maior produtor de bauxita, e Cuba se destaca no cultivo de cana-de-açúcar, banana, tabaco, café e algodão. Com a Revolução, em 1959, foi implantado o socialismo em Cuba, que passou para a área de influência da União Soviética, tá? Aqui eu deixo indicações culturais para vocês verem aí a história, né, melhor. Um beijo, qualquer dúvida pelo e-mail ou nas aulas ao vivo. Fiquem com Deus.